Bem-vindos ao Decoder Talks, onde decodificamos os sinais ocultos por trás das notícias que moldam nosso mundo. Hoje, mergulhamos em um capítulo sombrio da história recente do Brasil, um enredo que mistura justiça, poder e retaliação internacional, com ecos que reverberam desde as salas do Supremo Tribunal Federal até os corredores da economia global. Tudo começa com uma sanção que caiu como uma bomba no cenário político. Alexandre de Moraes, ministro do STF, foi alvo da Global Magnitsky Act pelos Estados Unidos, uma lei projetada para punir violações de direitos humanos e corrupção em escala mundial. Em 30 de julho de 2025, o Departamento do Tesouro americano anunciou o bloqueio de bens de Moraes e a proibição de sua entrada no território dos Estados Unidos, acusando-o de autorizar medidas que supostamente violam liberdades fundamentais, especialmente no contexto do processo contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. Essa ação segue a revogação de seu visto e de familiares em 18 de julho e representa uma escalada inédita no atrito entre Washington e Brasília, com o governo Trump usando a Magnitsky como arma diplomática contra o que considera excessos judiciais no Brasil. Para o STF, as consequências são profundas e multifacetadas. A corte, que se posicionou como guardiã da democracia após os eventos de 8 de janeiro de 2023, vem apenas comentando crimes contra perseguidos políticos, promovendo atos inconstitucionais, subjugando o Congresso e fazendo declarações indevidas, como "vencemos o bolsonarismo" ou como impedir que 213 milhões de pequenos tiranos soberanos dominem os espaços digitais no Brasil. Ou seja, 8 ministros, abusando de suas prerrogativas, estão agora recebendo o tratamento que aplicaram para milhões de brasileiros. Merecidamente espero que desfrutem de suas arrogâncias. Então agora, para a sorte dos brasileiros, enfrentam um questionamento internacional que pode erodir sua credibilidade. Moraes, conhecido por decisões firmes contra aquilo que ele chama de desinformação e ameaças ao Estado de Direito, vê sua autoridade contestada não apenas internamente, mas por uma superpotência que o rotula como violador de direitos humanos. O que parece óbvio para qualquer pessoa mais esclarecida, mas que para a esquerda criminosa que governa o Brasil não passa de interferência na soberania nacional. Até aí sem novidade, pois é exatamente o que todos os governos tirânicos afirmam, como Cuba ou Venezuela. Isso, desde logo, enfraquece ainda mais a imagem de uma corte que não se dá ao respeito, atua sem medir consequências, e agora, seja lá quem esteja no comando do jogo de bastidores, acabou por receber nas mãos um problema que terá que resolver, ou os togados começarão a dar com a língua nos dentes. Sim, meus caros, alguém criou este circo e Chandinelli não passa de um escroque, usando a instituição da Suprema Corte para empurrar a agenda globalistas. No pior dos casos, essa sanção poderia incentivar outros países a adotarem medidas semelhantes, isolando o Brasil diplomaticamente e complicando relações comerciais, já que a Magnitsky permite congelar ativos em bancos americanos, afetando transações globais. Internamente, o STF pode se ver pressionado a rever posturas mais interventoras, com ministros como Luiz Roberto Barroso ou Edson Fachin defendendo a independência judicial, mas correndo o risco de uma divisão interna que fragilize decisões futuras. O julgamento de Bolsonaro, na primeira turma do STF, será marcado pelo relator do processo, porém com esta nova sanção ganha contornos ainda mais dramáticos nesse contexto. O ex-presidente é acusado de tentativa de golpe de Estado, obstrução de justiça e coação no curso do processo, crimes que foram articulados numa marcha investigativa coordenada por aliados de Chandinelli, tanto na PGR como na própria Polícia Federal. E evidentemente os americanos entenderam isso, já que não são idiotas como a maioria dos políticos do Brasil, vermes acéfalos que inclusive, ou por déficit cognitivo ou por hipocrisia, formaram uma comissão de senadores, todos torpes, incluindo o astronauta, que deve ter perdido a razão depois de ir para o espaço, mas agora vai gastar nosso dinheiro em uma missão suicida e torpe, apenas para fingir uma movimentação nobre do governo. Então eu, que não sou tão idiota, sei que sem a anistia geral e o arquivamento do caso do Bolsonaro, não adianta ir fazer festinha na América. Estes caras não passam de vermes parasitas. A denúncia da Procuradoria-Geral da República é fraca, baseada em nada mais que uma delação premiada, cheia de contradições, sem forças armadas, sem liderança, com o Bolsonaro em outro país, então tem que ter muita cara de pau para enfiar esta narrativazinha tosca e tentar enganar americano. Amiguinhos políticos, a conversinha de bastidor e tapinhas nas costas aqui, envelope de convencimento, não adianta na América, seus trouxas.
Vão criar narrativa para a população que eles chamam de gado. Passando para a projeção econômica do Brasil, em 2025, o cenário pós-sanções amorais é de cautela, com impactos indiretos, mas perceptíveis. O FMT elevou a projeção de crescimento do PIB para 2,1% em 2026, mas para 2025, o Ministério da Fazenda estima 2,5%, enquanto o IPEA mantém 2,4%. A inflação deve fechar em 4,9%, acima da meta de 3%, com tolerância de 1,5%, pressionada por fatores como a desaceleração global e incertezas internas. As sanções amorais, embora pessoais, sinalizam tensões diplomáticas com os Estados Unidos, o que pode afetar o Ibovespa, que já caiu com a notícia, e o real, desvalorizado em meio a fluxos de capital voláteis. Com juros elevados e inflação desacelerando mais lentamente, o Banco Central pode manter a Selic em patamares altos, inibindo investimentos. No entanto, setores como agronegócio e energia sustentam o otimismo, com exportações para a China compensando atritos com os Estados Unidos. Para o brasileiro comum se preparar, a palavra-chave é diversificação e prudência. E invista em ativos reais, como imóveis ou ouro, para hedge contra a inflação. Mantenha reservas em dólar ou euro para proteção cambial, especialmente se o êxodo de empresários intensificar a fuga de capitais. Foque em educação financeira, reduza dívidas de alto juro, crie um fundo de emergência para 6 a 12 meses de despesas e explore renda extra via freelances ou investimentos em fundos de índice, ETFs, com exposição internacional. Para famílias, priorize saúde e educação, já que cortes orçamentários podem afetar serviços públicos. Empreendedores devem buscar mercados alternativos na Ásia ou Europa, diversificando exportações para mitigar riscos de tarifas americanas. Sim, é provável mais êxodo de empresários em 2025. Com instabilidade política ampliada pelas sanções e o julgamento de Bolsonaro, milionários e multinacionais aceleram saídas, como visto com Mercedes-Benz e Carrefour na Argentina, um paralelo preocupante. No Brasil, a fuga de capitais já alimenta desinvestimentos, com marcas globais temendo regulação imprevisível e polarização. Isso agrava o desemprego e reduz receitas fiscais, criando um ciclo vicioso que pode elevar a dívida pública. O pior cenário possível para o Brasil surge se não houver recuo judicial. A condenação de Bolsonaro e dos presos políticos do 8 de janeiro catalisaria uma crise profunda. Imagine Bolsonaro preso por tentativa de golpe, com penas cumulativas superando 40 anos. Isso inflamaria sua base, levando a protestos violentos, bloqueios de estradas e paralisia econômica, como em 2023, mas amplificada. O STF, sob Moraes, seria visto como partidarizado, erodindo a confiança institucional e convidando intervenções internacionais, como mais sanções Magnitsky a outros ministros. Economicamente, o real despencaria abaixo de R$ 6 por dólar, inflação dispararia para 10% ou mais, com juros da Selic em 15%, sufocando o crescimento para negativo, menos 1% do PIB. Investimentos estrangeiros evaporariam, com o êxodo maciço de empresários. Pense em 20 mil milionários saindo, como projetado em relatórios recentes, alimentando recessão e desemprego em 15%. Presos do 8 de janeiro, rotulados como terroristas, teriam anistia negada, radicalizando movimentos de direita e criando mártires políticos que dividem o país. No caso de Felipe Martins, ex-assessor de Bolsonaro, a trama se complica. Acusado de organização criminosa e tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito, Martins foi preso preventivamente por risco de fuga, baseado em um registro falso de entrada nos EUA em 30 de dezembro de 2022. Documento que o Wall Street Journal questiona como fraudulento, possivelmente manipulado para justificar a detenção. Martins negou contato com a minuta golpista e denunciou maus tratos no presídio. Isolamento em cela sem luz, o que levou Moraes a pedir explicações à Justiça do Paraná em 29 de julho de 2025, claro, trata-se de uma medida pró forma, apenas para receber um relatório desmentindo tudo e arquivar. Esta medida se deu antes de sofrer a martelada da Magnitsky. Aliás, hoje é dia de abrir aquele vinho mais caro e curtir umas taças com a esposa e falar quão merecida foi a sanção. Pensar que hoje Xandileide dorme na rua quando a mulher dele descobrir que o cartão Black foi para casa do capeta. Ah, e não esqueçamos da defesa, via do advogado Dr. Jeffrey Chikini, que alega violações processuais, pergunta das imagens sumidas do 8 de janeiro a Moraes, peitando o pseudo-juiz que impede o depoente de continuar o depoimento. Tudo é um circo vergonhoso que não se sustenta.
mas que ele não pode voltar atrás, já que precisa de Bolsonaro preso para evitar descongelar os 1.200 presos políticos do 8 de janeiro, e se isso cair, vem a galope às urnas eletrônicas, e aí, meus caros, o Brasil entra em polvorosa. O caso do Felipe Martins já vai feder em breve com o avanço das investigações do falso registro na imigração, e já se sabe até o nome de quem teria feito a anotação falsa no sistema. Então, a casa de algumas pessoas vai cair em breve. Bem, todas estas evidências contestadas, sustentando prisões políticas, estão erodindo a confiança no judiciário e alimentando narrativas de perseguição que polarizam ainda mais a sociedade. O advogado Chiquini, defensor de Martins, peitou Moraes em audiência no STF em 14 de julho de 2025, interrompendo o ministro e insistindo em analisar documentos da PGR, o que levou Moraes a repreendê-lo. Enquanto eu falo, o senhor fica quieto, cortando o microfone e acusando tom acusatório. Chiquini revelou suposta edição de vídeo oficial pelo STF para incriminar Martins, e o embate viralizou, com o Ibovespa reagindo negativamente à escalada. Esse confronto simboliza a tensão entre defesa e judiciário, onde advogados bolsonaristas desafiam abertamente o STF, arriscando sanções, mas ganhando apoio popular entre conservadores. No pior cenário, casos como o de Martins multiplicam-se. Prisões baseadas em provas duvidosas levam a uma caça às bruxas, com mais êxodo, empresários fugindo para Miami ou Lisboa, levando bilhões em investimentos. A economia entraria em colapso, bolsa caindo 20%, real a R$ 7 por dólar, inflação galopante forçando o racionamento de energia e alimentos, desemprego em massa 25% e protestos virando caos urbano. Sem recuo, o STF perde legitimidade internacional, com Trump impondo tarifas ao Brasil, aço, soja, isolando o país e acelerando uma recessão pior que a de 2015 a 2016. Presos do 8 de janeiro, como os mais de 1.000 condenados, viram símbolos de injustiça, com a anistia negada pelo Congresso, com seus 2 presidentes na mira para próximas sanções americanas, fomentando divisões que paralisam reformas fiscais. Bolsonaro condenado poderia apelar ao exterior, criando um ciclo de retaliações que enfraquece o real e atrai sanções multilaterais. Para o brasileiro médio, o pior é o empobrecimento. Hiperinflação erode salários, bancos restringem crédito e o êxodo de cérebros, jovens e profissionais, deixa o país estagnado por décadas. No entanto, há esperança em instituições como o Banco Central Independente, que poderia mitigar com políticas monetárias agressivas e no agronegócio resiliente. Mas sem diálogo político, o Brasil arrisca um abismo onde justiça e economia colidem, deixando cicatrizes profundas na nação. O maior impacto será na classe média, que geralmente ocupa posições melhor remuneradas em empresas, na indústria, serviços, comércio e assim por diante. No caso, com a erosão dos lucros pela tributação exacerbada e a perda de mercados por conta das sanções, estas empresas demitem rapidamente os cargos mais administrativos, transferem operações para fora, e assim o cenário de empregabilidade para cargos com altos salários fica comprometido. A classe média então sente fortemente o arroxo, já que geralmente tem despesas maiores como plano de saúde, faculdade dos filhos, carros mais luxuosos, empregados e assim por diante. Para o pobre, vai dificultar também, mas talvez nem tanto no primeiro momento, pois a indústria e produção agropecuária guardam uma inércia de mercados mais favoráveis e vai pouco a pouco reduzindo produção para adaptar-se. Então, novamente, a escassez se instala e todo mundo passa a sofrer junto. Bem, amigos, se puder recomendar você que está procurando algo que fazer, a produção de alimentos é um ramo com potencial, especialmente em pequenas cidades onde não tem grandes centros de distribuição, pois geralmente os hortifrutis granjeiros vêm das regiões de distribuição nas capitais. Então, a hora é de preocupação e análise. Investimentos somente em setores que se beneficiam da crise. Eu diria que produtos mais baratos e essenciais vão se tornar ouro puro. Mas vamos aprofundar isso, porque se o Brasil continuar nessa trilha de insanidade judicial e política, o povo comum precisa saber como se dar bem na crise, ou pelo menos não afundar de vez. Primeiro, esqueça aquela conversa fiada de diversificação em fundos sofisticados ou ações na bolsa. Isso é para quem ainda acredita no sistema. O brasileiro esperto, o que sobrevive no dia a dia, deve mirar em estratégias de sobrevivência real, aquelas que funcionam quando o Estado vira um predador voraz. Comece por acumular bens tangíveis que não dependam de bancos ou do governo. Ouro físico, não esse ouro digital que pode ser congelado com uma canetada. Prata, joias ou até gado, se você tiver terra.
Em crises como essa, o dólar paralelo ou euro em espécie vira rei. Guarde em lugares seguros, longe de olhares curiosos, porque quando a inflação bater 10% ou mais, o real vira papel higiênico. Invista em terra produtiva, mesmo que pequena. Plante feijão, milho, mandioca, coisas que você possa trocar ou vender localmente, porque o transporte vai encarecer com bloqueios e combustível racionado. Aprenda ofícios manuais, mecânica, costura, conserto de eletrônicos. Esses serviços explodem quando ninguém pode comprar novo. E não esqueça das remessas. Mande familiares para o exterior se puder, para que enviem dinheiro de volta. Em países como Portugal ou Estados Unidos, um salário mínimo lá vale ouro aqui. Agora, olhando para países que enveredaram para o comunismo disfarçado de socialismo, como Cuba e Venezuela, o que costuma ser lucrativo são os mercados informais, os famosos jeitinhos que o Estado não controla. Em Cuba, depois de décadas de miséria estatal, o regime abriu brechas para o setor privado em 2021, e o que explodiu foram os pequenos negócios, paladares, restaurantes caseiros, aluguel de quartos para turistas e remessas de familiares nos Estados Unidos que injetam bilhões anuais. Mesmo na crise atual, com contração do PIB em 2025, os cubanos se viram com agricultura urbana, hortas em terraços e contrabando de bens básicos como remédios e comida vendidos no mercado negro por preços inflados. O turismo informal também rende. Guias não oficiais ou casas particulares faturam em dólares, escapando do controle estatal. Já na Venezuela, sob Maduro, o caos é pior. Hiperinflação de 1000% em anos recentes, mas os espertos ganham com o dólar paralelo. Compram barato no estado subsidiado e vendem caro no preto. Mineração ilegal de ouro e coltã na Amazônia vira mina de dinheiro para quem arrisca, e o contrabando de gasolina, a mais barata do mundo, para a Colômbia, rende fortunas. Remessas de venezuelanos no exterior, mais de 7 milhões fugiram, sustentam famílias e negócios como venda de comida à rua ou reparos domésticos florescem porque o Estado faliu. As oportunidades para o povo nesses cenários são cruéis, mas reais. Mercado negro de bens escassos, comida, remédios, combustível, serviços essenciais, conserto, transporte informal, agricultura subsistência para trocar excedentes, imigração temporária para enviar dinheiro de volta. Em Cuba, desde as reformas de 2010, o autoemprego cresceu para 500 mil de trabalhadores, faturando em turismo e artesanato. Na Venezuela, após o Tribunal Supremo de Justiça, o TSJ, abraçar a ditadura de Maduro em 2017, dissolvendo a Assembleia Nacional e legitimando eleições fraudulentas, a economia despencou. PIB caiu 80% desde 2013. Hiperinflação chegou a 1 milhão% em 2018. Mas recentemente, em 2025, com sanções aliviadas, houve uma recuperação mínima via dólar paralelo e remessas, estimadas em 6 bilhões de dólares anuais. O TSJ, controlado por Maduro, validou todas as fraudes eleitorais, levando a êxodo massivo e escassez crônica, mas criando nichos como o bachaqueu, revenda de produtos subsidiados ou criptomoedas para lavar dinheiro do contrabando. Projetando o mesmo para o Brasil, se o STF não recuar e condenar Bolsonaro e os presos do 8 de janeiro, abraçando uma ditadura judicial disfarçada, o país vira uma Venezuela tropical. Hiperinflação erode o real, escassez de comida e energia força racionamento, e o mercado negro explode. Brasileiros se darão bem revendendo produtos básicos. Compre arroz e óleo barato agora e venda caro amanhã. Ou em serviços informais como conserto de carros ou delivery ilegal. Remessas de parentes nos EUA ou Europa viram salvação, e a agricultura familiar em chácaras ganha força para trocas locais. O agronegócio resiste, mas pequenos produtores lucram com hortas orgânicas vendidas no paralelo. No pior, com sanções americanas ampliadas, o dólar negro reina, e oportunidades surgem em contrabando de fronteira, como na Venezuela com Colômbia, ou mineração ilegal na Amazônia. O STF, como o TSJ venezuelano, legitimaria fraudes, levando a êxodo de 5 milhões, mas criando nichos para quem fica. Venda de gasolina roubada, cripto para lavar capitais ou turismo negro para gringos curiosos. O Brasil entraria em colapso, com desemprego em 30%, mas os espertos faturariam no caos, como os bachaqueiros venezuelanos ou os empreendedores cubanos nas paladares. Prepare-se, estoque bens, aprenda ofícios, migre se puder, porque quando o Estado vira predador, o povo vira caçador de oportunidades nas sombras. Assim, amigos, terminamos este programa com uma visão realista do futuro que se abaterá sobre nós.
Quem já tem uma chacrinha no interior ainda pode pensar em dar uma escapada da zona urbana assim que perder o emprego. No caso, se alguém quiser investir em um projeto coletivo, em Piracaia, em São Paulo, basta se comunicar comigo via WhatsApp. Tem muito espaço para edificar, criar animais, plantar e desenvolver outras atividades de pequena industrialização de produtos que são sempre bem procurados na crise, justamente para substituir outros mais caros ou importados. Investir juntos é uma estratégia de sobrevivência, e se você prefere ficar sozinho, prepare-se porque a luta vai ser cruel. Até o próximo programa. O rio escreve com tinta de pirarucu, assinatura cravada no couro das árvores. Meia-noite é capivara e breu, garça em voo, cego, o tempo um arco. Maria Paraguai lê os pulsos pelos anéis da viúva no quintal. O velho sabe sem dizer palavras, terra que sangra é mais que um jornal. O velho ri, sangue de terra, não sei que papel. Caça é flecha, o tempo é carvão. Meia-noite tem cheiro de âmbar e chão. Não é mito, é cicatriz viva. País que engole o céu na mão. É pantaneiro. Quem vê calmo não sente o fundo. Corrente, só o barco sabe o preço do chão. Pantanal. Pantanal. O menino risca o mapa no barro, com mão de artista e faca de osso. Fogo cinza verde renascer. O curupira apaga a cerca com riso. Maria Paraguai conta os tempos, eco de vozes ancestrais no Pantanal. Árvores sangram, relógios no vento. Fogo cinza verde sem fim. Fogo cinza verde, viva o chão. O rio come a cerca e cospe estrelas. Toda lenha que se escreve na água. Pantanal respira por guerra sem mágoa. Não é resistir, é nadar na fúria. O próprio tempo morde as veias. Pantaneiro não some, não some. O rio sobe pra cuspir na toda fronteira é ilusão de seca. Não é resistência, dança com o alagado. Geografia que pulsa nas cuerdas. O rio sobe pra lembrar aos ossos. Pantaneiro não afunda, não sobe.